Bom dia. Em primeiro lugar, desculpe a demora. Aqui no Recife está chovendo um pouco e tivemos alguns problemas de locomoção. Mas eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes e aos que estão olhando pela internet e conectados. Nada. Lembrando que nossas palestras vão ser transmitidas pelo YouTube e quero agradecer à Mútua pelo apoio ao nosso evento, a esse encontro de mulheres engenheiras, e que vai fechar o mês de março, que é de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e fechando a gente vai fazer esse encontro com as engenheiras numa vivência diferente. Primeiro, essa primeira parte será transmitida pelo YouTube, e depois nós vamos ficar aqui presencialmente. Quem tiver em casa e assistindo, se quiser vir, estamos na Cultura Nordestina, no Poço da Panela. Mais uma vez, eu quero agradecer a Mútua, e alguém está no Waze aqui. Agradecendo a Mútua, em nome de Roberta Menezes, a diretora regional, e ao CREA, em nome do presidente Adriano Lucena, e que está aqui presente. Eu vou passar a palavra agora para Mozart, que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, para ele fazer uma saudação inicial. Bem, bom dia, né? Todas e todos. Primeiro, uma satisfação para o SENG realizar pela primeira vez um encontro estadual de mulheres engenheiras aqui em Pernambuco. Agradecemos aí a parceria que temos com o CREA e com a Mútua, que inclusive patrocina este evento. Dizer da satisfação de termos aqui Simone, pela FICENG, temos Elaine, é um prazer termos aqui. Estamos aqui com o presidente da FICENG, Roberto Freire, que é também diretor do SENG. E uma satisfação especialíssima, essa muitíssimo especial, de ter aqui Beta. Beta é uma engenheira, inclusive foi a primeira mulher formada aqui no Nordeste, na Paraíba. Beta foi a primeira engenheira civil formada na Paraíba. Ela atuou aqui em Pernambuco muito tempo, foi inclusive da Sudene. Ela, inclusive, foi a primeira mulher a compor a Câmara Especial de Engenharia Civil do CREA aqui de Pernambuco. Muito obrigado pela sua presença, Beta, que é uma associada nossa do SENG e sempre colaborou muito com o nosso sindicato. Espero que esse encontro seja muito bom. Agradeço aqui a Adriano, presidente do CREA, a diretores do CREA, o superintendente que está aqui, e Giane, que é diretora também do CREA, e Nielsen, que é o superintendente. Muito obrigado e desejo a todas um excelente encontro. O SENG está à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Mozart. Eu passo a palavra agora ao presidente da Federação Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros, engenheiro eletricista Roberto Freire. Roberto, pode falar. Dei um golpe em Mozart. Dá para ouvir? Bom dia a todas. Bom dia a todos. Vice-presidente Elaine, já fez um coraçãozinho para mim ali, muito legal. E Simone também, que está lá em Brasília. Estava ouvindo vocês ali de longe. Vocês se lembram de Beta, né? Nossa companheira. Elas estavam lá, Beta, quando eu fiz você chorar naquele dia lá, em 2014. Beta já foi homenageada por a gente aqui, já foi homenageada pela FICENG. Não tem muito a falar, não. Eu só vou dizer que é legal a gente fazer esses encontros, fazer as pessoas confraternizarem e também
dizer só uma palavrinha. Uma coisa que, quando a Heloísa me convidou, aí eu dei uma olhada num livro que eu tenho lá em casa. E toda vez que eu falava com vocês, nessas ocasiões que a gente tinha alguma palestra, alguma coisa, aí eu me lembrei de duas coisas que aconteceram no século passado que aconteceram que fizeram com que, de alguma forma, as mulheres tivessem um pouco mais de presença na sociedade. Foi a especialização dos espaços de trabalho, no começo do século passado, e depois, na metade do século, rapaz, olha, velho é parada, viu? A gente começa a esquecer as coisas. E eu não dei olhada novamente. A indiferenciação dos sexos. Foram duas coisas que aconteceram. Uma no começo do século, a especialização do espaço, e na metade a indiferenciação do sexo, que marcaram fortemente a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Que isso era uma luta, né, que as mulheres tinham por mais presença no mercado de trabalho. Que quando você passa a trabalhar, você adquire mais independência, e então mais participação ainda na sociedade. Mas isso aí parece que é uma história do círculo, né, que a gente luta por uma coisa e lá na frente parece que vai lutar novamente pela mesma coisa. Com essa pandemia agora, aí os detentores de mandato e de poder para fazer com que as pessoas desenvolvam as atividades na sociedade, inventaram com tecnologia a home office, né? Aí novamente aparece essa questão, e principalmente por conta da mulher. Aí a mulher vai ter agora que trabalhar quando for home office, além de fazer todas as atividades, ainda fazer a atividade do trabalho, tudo junto ao mesmo tempo. Porque antes, quando quando o espaço de trabalho saiu de dentro de casa, né, com a especialização, ela passou a trabalhar fora, aí ela trabalhava fora, as atividades de casa ela fazia depois. Com a diferenciação dos sexos, aí o homem passou a dar espaço, ela também passou a trabalhar mais e mais fora também. Mas agora ela vai fazer as duas atividades dentro de casa. Pois é, mais complicação para as mulheres, mas as mulheres não show de bola nesse negócio. As mulheres trabalham bem, então elas vão passar por cima disso também e vão ultrapassar essas questões, essas barreiras. Tira de letra, como diria. Bom, isso é só uma palavrinha assim para dar uma abertura e dizer que gosto muito de vocês. Um abraço. Quebrando um pouco o protocolo, viu, Marina? Quebrando o protocolo aqui, eu me lembrei de um fato que eu pedi para que a Câmara vire aqui para a Beta, que Beta me contou ontem para a gente ver a questão da discriminação com a mulher. Beta, como eu disse, engenheira formada, a primeira mulher formada na Paraíba. Foi trabalhar no DR da Paraíba. Não chegou nem a trabalhar, tá dizendo, mas estava cogitando ir trabalhar no DR. Foi lá conversar, havia necessidade de engenheiros lá, etc. E ela foi lá se apresentar. E o que ela ouviu foi muito triste. Foi dito a ela o seguinte: olha, você não vai poder trabalhar aqui porque não tem mulher aqui. Não tem trabalho para mulher aqui. Aí foi que ela veio para Pernambuco, foi muito bem acolhida aqui pelo nosso estado, mas é uma discriminação forte que existia e continua existindo ainda, e muita gente tem que fazer, e o sistema CREA com fé mútua tem feito bastante para que evolua essa questão e que a mulher seja participante como todos e todas engenheiras e engenheiros desse nosso país, que aí teremos um país muito melhor. Obrigado. E vocês têm feito mais do que o sistema CREA com fé. Isso não é porque Adriano está aqui, mas a gente tem feito mais. Um abraço. Está dizendo aqui que a próxima presidência da FICENG será uma mulher. E quem sabe do SENG de Pernambuco também não.
Já pensou. Bom, obrigada aí a participação especial aí de Beta. Prosseguindo, nós vamos passar agora a palavra ao presidente do CREA Pernambuco e já agradecendo a ele e destacando que Adriano, a partir do ano passado, de 2021, ele instituiu o Programa Mulher do CREA Pernambuco. Então, está sendo um maior sucesso e a gente agradece a essa iniciativa, Adriano. Com a sua palavra. Bom dia a Bom dia a todas e todos. É com prazer que a gente participa desse evento e parabeniza o Sindicato dos Engenheiros, a Mútua está patrocinando esse evento, o CONFEA e o CREA, que tem trazido o debate do gênero, da participação da mulher de forma muito imperativa e participativa, e a FICENG, que também vem realizando um trabalho excelente nesse debate da participação plena. E parabenizar de forma muito especial o SENG pelo espaço. Então, o Espaço de Cultura Nordestina é um espaço que todos nós que moramos em Recife devemos conhecer. Conhecer porque aqui é um espaço de literatura, de conhecimento. Então, vocês escolheram mais uma vez esse espaço, estão de parabéns. Dizer que, como a Heloísa bem tratou aqui, o programa que foi implantado no ano passado da mulher é um espaço de afirmação que a mulher tem que estar onde ela quiser. E no lugar da engenharia, lugar de todos os sexos. Não adianta nós termos essa discriminação que foi tida na Paraíba, que ainda hoje tem, vamos usar, em determinadas circunstâncias, de um outro modelo, de um outro jeito. Mas se nós fizermos um paralelo, não é muito diferente. E a gente precisa implementar na gestão a participação das mulheres em cargos importantes, porque tem capacidade, tem competência, e precisa ser presidente dos CREAs, ter presidente mulher na FICENG, no CONFEA. É assim que se ocupa. Nós tivemos uma presidente da República, mulher, recentemente, e quem sabe se no futuro próximo a gente volta a ter outra mulher presidente da República. É isso que nós precisamos. Sonhar grande e ter a participação plena de todos os sexos, todas as posições, de todas as correntes, para que a gente tenha um sistema forte. E o sistema forte é a partir das entidades fortes. Quero lembrar de forma muito especial, ontem a gente teve a posse de outra entidade, diretoria de uma outra entidade. Então, hoje estamos tendo esse evento aqui do SENG. Próxima semana temos debate de outras entidades. É assim que nós vamos fortalecer, deixar o CREA cada vez mais forte. O CREA de Pernambuco está de portas abertas para receber todas as mulheres, todos os homens e tornarmos essa instituição cada vez mais pujante no debate da engenharia participativa, plena e soberana. E não haverá crescimento no país se nós não tivermos a engenharia, a agronomia e a geociência de forma plena. Empresas públicas em defesa do Brasil, em defesa da geração de riqueza do povo brasileiro. É isso que nós defendemos. Um grande abraço e um grande debate. Obrigada, Adriano. E eu queria também destacar que nós temos hoje aqui a presença de Jeane, que é a vice-presidente do CREA Pernambuco. E também agradecer e exaltar aqui que Adriano fez questão de manter a paridade na diretoria. Desde o ano passado, conta com as conselheiras fazendo parte da diretoria. Hoje, Jeane é vice-presidente e temos também Magda, que é a nossa diretora tesoureira. Então, nós estamos ocupando os nossos espaços e agradecemos também a participação dela aqui hoje no nosso encontro. Isso. Uma palavrinha. Bom dia a todas. Bom dia a todos os meninos.
É uma satisfação estar aqui participando desse evento. Não... Bom dia às meninas e aos meninos, né? Satisfação estar aqui presente. Eu não conhecia esse espaço, estou adorando. Acho que vou pensar aqui nas ideias para a minha entidade fazer algum evento aqui, né? Eu agradeço o convite de Heloísa, né? Ela é minha companheira do programa Mulher e também como conselheira lá do CREA, né? Estamos aqui para contribuir, né? Vim mais para ser espectadora hoje, né? Assistir, ver como é que participar desse evento importante e dizer que a gente está aqui lá no CREA batalhando para ter espaço, né? Tanto na minha entidade como no CREA a gente busca espaço para as engenheiras, a gente tem que trazer as mulheres mais para as atividades de gestão, de chefia, né? Então a gente está nesse esforço chamando todas elas para participarem. Então estou desejando a vocês um bom evento e a gente se encontra em outras oportunidades. Obrigada. Dando continuidade ao nosso evento, acabou de chegar a diretora da Mútua Pernambuco, Roberta Menezes. Vou passar para ela agora, dar uma palavrinha de boas-vindas. Roberta. Bom dia a todos e a todas, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui participando desse evento, né? Do Encontro Estadual de Engenheiras, né? E eu acho que a luta é essa, a gente tem que se unir, né? E caminhar para frente. Então, desejo um bom evento aí a todos e a todas e contem com a Mútua de Pernambuco. Obrigada, Roberta. Nós estamos também online com a participação, como eu já falei, da nossa vice-presidente da FICENGE, Elaine, e da assessora do CREA, do CONFEA, e participante do Comitê Nacional do Programa Mulher, Simone Bahia. Eu não sei se já Simone e Elaine se combinaram quem vai falar primeiro, porque a Elaine teve um probleminha e ela está com dificuldade de fala. Bom dia. A gente Elaine, combinou que eu vou então, falar primeiro. ótimo, Elaine. Então eu passo a você a palavra. Fique à vontade, minha querida. Bom dia a todas e a todos, né? Eu sofri um pequeno acidente doméstico, literalmente quebrei a cara, e aí eu levei uns pontos no queixo, certo? Eu não estou podendo falar muito, mas eu vou falar. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, né, Roberto? Mas eu vou falar à medida do possível, até onde eu conseguir, quando eu sentir um pouquinho, qualquer dor, alguma coisa, eu dou uma parada. Eu vou falar, né, como é que fala? No improviso, no natural, né, porque é um tema que a gente vive, né? Eu não precisaria colocar uma apresentação aqui com 10 slides, porque faz parte da nossa vida de engenheira, de mulher engenheira, né, as dificuldades que a gente passa no dia a dia, né? Quero saudar todos da mesa que estão aí, ao presidente Mozart, ao presidente Adriano, ao meu querido Roberto Freire, né, a Heloísa e a todos os companheiros do SENGE e das outras entidades que estão presentes. Realmente é uma iniciativa muito, muito massa, muito legal, reunindo em um lugar aprazível, né? Sem aquele peso das instituições, sem o auditório, né? Num lugar muito mais tranquilo para debater, muitas vezes, temas um pouco mais ásperos, né? Quero dizer que eu sou, primeiro, que eu sou engenheira por sonho, né? É uma coisa que eu realmente descobri ao longo da minha vida, uma vocação. Comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, e só vou contar 2 episódios que eu sofri misoginia, né, por ser mulher dentro da engenharia. Coisas simples, mas que vão mostrar. Eu não estou falando de 1940, não. Estou falando de 2007 e 2008, certo? Tempos muito próximos, onde em uma seleção para trainee, eu era mais ou menos recém-formada, e de 300 engenheiros eu fiquei entre os 5 para ser contratado.
E na última entrevista com o diretor, ele me disse que meu currículo era perfeito, mas que não poderia me contratar porque não queria fazer um banheiro só para mulher dentro de uma obra. E que ter mulher é muito complicado, mulher dentro de obra é muito complicado, que ele já tinha contratado uma e que ela tinha engravidado dentro da obra, né? Então, eu ainda sou obrigada a ouvir isso. Obviamente que eu não fui contratada porque eu reagi, eu não ouvi isso e fiquei calada, não sou capaz disso, né? E mais uma vez a gente sofre. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu iria imediatamente numa delegacia e prestaria um boletim de ocorrência, né? Por discriminação de gênero. Mas antigamente eu era muito nova, não tinha essa consciência, deixei passar. Em outra ocasião também, eu já era coordenadora de uma grande empresa, né? Coordenadora de obras, e depois de 6 meses de trabalho, eu descobri que o engenheiro que trabalhava comigo, abaixo de mim, ganhava mais do que eu. E aí eu fui para o meu gerente questionar, né? Rapaz, eu soube que fulano ganha mais do que eu. Qual é o critério? Se ele é mais jovem e se eu sou superior dele? Aí ele me disse, sem titubear, ele disse, eu tive que pagar mais caro, porque é muito difícil alguém que queira ser subalterno a uma mulher e ainda mais nordestina. Eu escutei isso, certo? E foi muito pesado. E eu vi, e nesse momento eu entendi que existia uma luta a ser travada dali para frente, né? E foi desse momento em que eu entendi que a gente tinha realmente um papel importante, que era mudar esse cenário. Obviamente, eu também não fiquei nessa empresa, né? Eu queixei, disse eu quero meu salário no mínimo R$ 2.000 acima do dele. Obviamente que eu não fiquei, né? Fui lá, queixei, porque a gente não pode se calar, né? Nessa conjuntura. Obviamente que eu tinha como fazer isso, né? Eu não tinha filhos, né? Eu era jovem, então eu tinha uma condição, mas quantas mulheres se calam por causa da necessidade? Sabem que são desprezadas, são menosprezadas no seu trabalho e não reagem por uma questão de necessidade ou medo, né? Então, quando a gente faz esse tipo de evento, quando a gente une mulheres, quando a gente se olha, quando a gente se vê e se encontra num propósito, a gente se fortalece. Tenho certeza que muitas meninas que estão aí, muitas mulheres que estão aí hoje, já vão sair se sentindo um pouco mais acolhida, olhando o exemplo de Beta, né? Que transpassou uma discriminação de gênero, tendo que sair do seu estado. Isso é grave, né? Você deixar a sua terra por não ser aceita por uma questão de gênero no seu trabalho. Apesar de ter sido muito bem acolhido em Pernambuco, isso mostra a necessidade de nós tomarmos os espaços decisórios, entendeu? Para que ninguém decida sobre a gente, sobre o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, tá? Eu me lembro que uma discussão dessa com ex-chefes meus, eu disse, olha, dentro de uma obra, veja bem, dentro de uma obra, não há nada que um homem faça que eu não faça igual ou melhor, porque a gente tem uma sensibilidade, né? A gente tem uma questão de sentimento mesmo diferenciado, de acolhimento das pessoas. Então, o olhar da mulher dentro de qualquer ramo da engenharia é diferente, né? Não vou discutir se é melhor ou pior, mas é diferente. Então, a gente tem esse diferencial, né? Então, ele obviamente não aceitou, né? Mas a gente tem que ter a plenitude dessa consciência da nossa qualidade como profissional, né? E não ter dúvidas. Mesmo que você tenha dúvida, para um homem você nunca vai demonstrar essa dúvida. Na frente dele, você vai estar sempre com posições afirmativas, certo? Isso é muito importante. Mesmo eu estou como vice-presidente da FICENGE, numa diretoria muito acolhedora, de pessoas batalhadoras, engenheiros, que têm realmente um propósito, né, que tem o propósito de mudar a sociedade que a gente vive. Não é só mudar a categoria de engenheiros, não. A gente trabalha para mudar a sociedade. Isso é muito gratificante. Estar no convívio das pessoas da FICENGE me qualificou como pessoa, como trabalhadora, como profissional da engenharia, certo? E, principalmente, me deu grandes amizades que eu vou levar para o resto da minha vida, tá? E nesse ambiente, a política
também está presente, né? Porque a política, a gente não tem como desassociar a vida da gente da política. A política, inclusive, ela mostra o caminho. Quando em um governo você vê um paredão de ministros homens, brancos, homens, meia-idade para lá, você vê que é um cenário, certo? É um reflexo de uma alternativa de poder. Quando você vê um monte eu estou falando do governo federal, mas pode ser um governo do Estado. Quantas mulheres são secretárias do seu governo? Quantas mulheres? Quantas mulheres negras? Né? Isso tem que ter representatividade. 51% da população é mulher e negra. Como é que nos ambientes de poder nós não somos representadas? Tem uma coisa errada, isso tem a ver com a política. Então, a gente tem que trabalhar como mulher e como profissional para mudar os cenários e abrir as portas, tá? Principalmente para a juventude. Na pandemia, a gente teve um cenário que foi ainda mais desolador para as mulheres, né? Todo mundo sofreu, criança, homem, mulher, né? A pessoa de mais idade, da melhor idade, todo mundo sofreu. Mas a mulher levou uma carga um pouco mais pesada nas suas costas. Eu não tenho filhos, mas eu senti o meu trabalho triplicado, porque quando eu ia trabalhar, certo? Eu deixava os afazeres de casa aqui e eu fazia quando dava. Mas estando aqui, eu mesmo tinha que providenciar minha comida, eu mesmo tinha que cuidar da casa, eu mesmo tinha que dar atenção ao meu cachorro, entendeu? Então, dobrou-se as atividades, certo? E em alguns casos, não no meu caso, porque eu trabalho no serviço público, sou servidora do CREA, estou servidora do CREA, mas nas empresas particulares, muitas vezes com redução de recebimentos, né? Redução de salário. Então, eu recebi menos, tive que cuidar dos meus filhos em casa, dar conta de todo o meu trabalho e das atividades das crianças que era repartida com a escola, né? Então, isso realmente pesou para a mulher. E hoje, a gente está sofrendo os reflexos da pandemia no trabalho. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão tomando mais remédio, as pessoas estão com dificuldade de sociabilização depois da pandemia, certo? Todo mundo quer, mas no trabalho a gente fica tenso porque a gente não sabe o que é que pode vir depois disso. Notaram que o meu trabalho agora pode ser remoto, eu posso qualquer pessoa pode fazer o que eu faço. Tem isso também, eu já ouvi muita gente dizer isso. Então, estamos vivenciando dentro dos ambientes de trabalho os reflexos da vida que a pandemia nos trouxe, né? Principalmente quando a gente leva isso para o ramo da engenharia. Não sei aí em Pernambuco, mas aqui a engenharia andou de forma paralela na pandemia. Tudo aconteceu. As pessoas começaram a construíram muito, fizeram muita obra residencial, coisas particulares e pequenas. Faltou material de construção, eu acho que as pessoas não tinham o que fazer, né? Começaram a olhar os defeitos da casa e começaram a querer mudar a casa, tornar a casa um ambiente melhor. Então, aumentou muito o trabalho na construção civil, mas não o emprego, certo? Tivemos muito movimento, mas não emprego em si, né? Trabalho. Isso aumentou uma demanda de profissionais, né? Só que aí a engenheira estava em casa cuidando dos meninos, porque a escola estava fechada. Então, isso abriu o campo de trabalho para quem tinha oportunidade de sair, né? Então, mais uma vez, as mulheres foram deixadas de lado. Claro que isso é um cenário que eu posso reportar aqui do meu estado. A gente ainda não tem dados para falar isso de forma macro, né? Não sei nem se tem como medir isso, mas aqui foi bem perceptível no estado o aumento da construção civil. E agora também ela está retomando os níveis de alguns anos atrás. Ser mulher não é fácil, só o fato de ser mulher. Quando você é mulher e escolhe ser engenheira, você pegou um tacho quente e quer atravessar a praia de areia escaldante com esse tacho quente na mão. É como se você tivesse escolhido uma missão das mais difíceis para cumprir. Mas você sabe que lá no final tem uma água salgada e deliciosa para ali recepcionar. Então você vai com medo, vai com muitas vezes sem apoio, mas vai. No meu caminho, eu encontrei muita gente boa
certo? Muita companheira, muito companheiro, que me deram a oportunidade, né, de crescer. E tive ajuda, sim, claro, sou uma pessoa privilegiada, mas nem todas têm, tá? Muitas mulheres hoje falta o apoio. E são ambientes como esses que vocês estão construindo aí, no SENGE e no CREA Pernambuco, ambientes de acolhimento, de recebimento, né? De você se juntar e ouvir histórias e conhecer pessoas, que ajuda a gente a passar esses momentos, a passar esses ambientes mais difíceis. Que o CREA, viu, Adriano? Que o CREA seja um ambiente acolhedor também para as mulheres. Isso é muito importante e não é fácil. Porque quando você vai numa plenária, aqui mesmo no CREA Sergipe, são 37 conselheiros, são só 13% mulheres, é muito pouco. As entidades não são receptivas, com exceção de pouquíssimas. E é por isso que estão se criando aí entidades femininas, totalmente femininas, tá? Para que garanta o acolhimento. Porque quando você vai numa reunião, que você vê 40 homens e só você de mulher, o ambiente nunca vai ser realmente acolhedor. Então, quanto mais representatividade de mulheres vocês têm dentro das entidades, o CREA não existe sem entidade. É a entidade que leva tudo para o CREA. A base, o conselho, o que elege o presidente. Então, é nas entidades que a gente tem que trabalhar. É lá que a gente, inclusive, com coisas pequenas, mandar um e-mail para todas as mulheres da entidade, convidando para um chá, como vocês estão fazendo aí. Vamos tomar um chá, vamos nos conhecer, certo? Coisas muito pequenas que atraem as pessoas, né? Postagens no Instagram que sejam recepcionadas por mulheres, entendeu? Uma comunicação afetiva, uma comunicação inclusiva, né? Hoje o Confé tem uma comunicação que a gente olha e se vê. Antigamente, todas as postagens do Confé eram homens brancos de olhos azuis de capacete. Pronto. Né? A gente não olhava e via que parecia que a gente estava muito distante daquilo ali. Hoje em dia, a comunicação é inclusiva. É perceptível. Só não percebe quem ainda não tem a sensibilidade de ver o problema, mas todo mundo que conhece o problema olha. Tem muita mulher, tem mulher jovem, certo? Que as mulheres jovens são as que menos também entram no sistema, nas entidades, porque elas realmente acham que não pode perder tempo com isso, né? Então, a gente tem que construir com essa juventude um espaço. Olha, aqui você vai conhecer gente, aqui você vai fazer network, aqui você vai aprender legislação, você vai ter um upgrade no seu currículo que ninguém tem. Não existe curso para ensinar legislação, não existe. Aliás, tem no SENGE Paraíba, viu? Que a gente abriu uma turma lá. Mas é muito difícil você se qualificar nisso sem você estar dentro do sistema, sem você estar dentro de uma entidade, participando de um CREA. E quando eu já ganhei emprego por conhecer legislação. A pessoa fez, você entende legislação profissional? Sim. Ele, eu já perdi várias licitações porque eu não sei trabalhar com um acervo técnico. E aí, quando você tem essa qualificação, né, você tem um diferencial que pouquíssimas pessoas têm. É só olhar quantos engenheiros tem na Pernambuco e quantos já foram conselheiros do CREA. Vocês vão ver que essa porcentagem é minúscula. E ainda, dentro dos conselheiros, quantos se aperfeiçoaram de verdade na legislação? Quantos conhecem a legislação de fato para dizer assim, eu sei trabalhar com isso aí eu domino? É menor ainda, né? Então, é um upgrade no seu currículo. Então, tudo isso tem que ser mostrado. Além do network, eu sempre faço essa propaganda. É muito network. Você está conhecendo gente da geologia, da elétrica, da química, né? Você está sendo vista, você está sendo colocada numa vitrine, certo? De profissionais. Então, isso é muito importante. E tem que ser valorizado e incentivado pelas entidades. Tá? Uma coisa bem simples que a gente fez aqui no CREA Sergipe, veja a bobagem, viu? A gente pediu não tem a renovação do texto, que a gente pede às entidades que indiquem os conselheiros para o próximo ano. Nesse e-mail, ou nesse ofício que o CREA mandou, lá embaixo a gente botou uma nota, que
Em nome do Programa Mulher do CREA Sergipe, solicitamos às entidades que indiquem mulheres, preferencialmente mulheres, se possível, né? Que incentivem a participação de mulheres. Esse foi o texto. Que incentivem a participação de mulheres. Pois teve gente que foi contra. Teve gente que não, você está intimidando as entidades, você está botando as entidades na parede. Olha, o que é que a gente pediu? Para simplesmente valorizar a presença de mulheres, para estimular a presença de mulheres, né? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado, inclusive com as palavras, porque, né, tem gente que é muito sensível, e a gente tem que andar num terreno que, às vezes, o empoderamento feminino, ele não agrada a todo mundo, certo? Alguém tem que sair para a gente ocupar esse espaço. E, normalmente, quem está saindo não fica satisfeito, né? Numa diretoria mesmo, quando a gente compõe uma diretoria que a gente bota paridade, alguém vai ficar de fora, não é isso? Então, a gente tem que ter afirmações, a gente tem que ter posições afirmativas e dizer que é uma construção. A gente tá tirando o atraso da história, né? Porque nós temos engenheiras há muito tempo, mas não ocupamos o devido espaço no tempo em que nos foi dado. A gente está tentando correr atrás do prejuízo, e o prejuízo é grande, é histórico, né? Então, a gente está formando mais mulheres agora. Eu tenho certeza que o futuro é feminino, não tem como correr, o sistema vai ter que se render. Logo, logo, teremos presidente de CREA. O CREA Sergipe nunca teve uma mulher presidente em 46 anos. O CONFEA também não, todo mundo sabe. Então, é uma ocupação que é só uma questão de tempo. Mas, obviamente, não é só a gente. Não, a gente quer ter a oportunidade de estar lá, né? Pelo menos alternadamente. De vez em quando, a gente ter essa oportunidade de chegar lá. Basicamente, o que eu queria falar é isso. Simone agora vai completar com mais qualidade, inclusive, a minha fala, né? E desculpem como é que se diz, a dicção ruim, mas estou falando, e aqui o ponto está murchando, mas eu queria muito falar com vocês, eu não queria perder essa oportunidade de estar com o pessoal de Pernambuco, que sempre me recebe muito bem, que eu tenho muita afeição, tanto pelo Estado quanto pelas pessoas do CREA, do SENGE, certo? E agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigada. Obrigada, Elaine. Você, de queixo quebrado, fala desse jeito. Olha, muito obrigada, mas não é surpresa. Você realmente tem muito conteúdo. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora à nossa ex-diretora da Mulher da FICENGE, atual representante, não, atual... como é que eu digo, Simone? Se apresente, minha querida, porque você é múltipla. Fique à vontade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E Simone hoje está no Comitê Nacional do CONFEA da Mulher. E fique à vontade para se apresentar e começar a sua palestra. Muito obrigada mais uma vez. Bem, bom dia a todos, todas e todos. Saudar os presidentes, né? É o que fala, é o que manda o protocolo, o presidente Freire, o presidente Mozart e o presidente Adriano. E, logicamente, a minha primeira vice-presidenta da FICENGE, Elaine, a minha amiga Beta, que eu fico muito feliz, assim, toda vez que eu vejo, Beta, assim, o coração vem ficar imenso, né? Quando eu te vejo, quando eu sei de você, que eu sei que você está bem, por todo o teu histórico, a minha amiga Heloísa, e todos e todas que estão aí nesse espaço que eu preciso realmente conhecer quando eu for a Pernambuco. Elaine, você falou quase tudo, então você deixou muito pouco para mim, para eu falar. Mas, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar, né? A Elaine falou, a gente trouxe a questão da perspectiva de gênero e também trouxemos a questão da pandemia.
Mas antes de entrar nisso, né, só pontuar uma coisa. Embora hoje eu esteja no Confea como empregada pública e membro do Comitê Gestor do Programa Mulher do Confea, a minha formação, né, o que me qualifica para isso, digamos assim, no meu entendimento, foi todo o tempo que eu passei como diretora da Mulher da FICENG, né? Foram 3 mandatos, eu sempre digo que eu fui eleita, reeleita e reeleita. E isso é uma coisa que conta muito para a minha história, não só enquanto militante, né, mas quanto pessoa, né? O crescimento que a Elaine contou, e realmente esse é um crescimento que acontece no dia a dia da própria instituição. Hoje eu sou diretora do SENG Espírito Santo, né, e a gente tenta fazer essa discussão de gênero. E nós sabemos que cada sindicato ele tem uma história, né? Então, em alguns é muito mais fácil, né? Pernambuco hoje em dia é muito mais fácil, né? Aliás, sempre foi, né? Sergipe hoje em dia é mais fácil, né? Mas já foi difícil, né? Sergipe que foi o primeiro estado da nossa federação a ter uma diretoria da mulher, né? Nunca foi fácil. O meu estado não tem, e eu fui diretora da Mulher da FICENG. Então, as perspectivas, as vivências, elas são diferentes dos estados e a gente tem que entender isso. Alguns conseguem avançar mais rápido, outros não. Quer seja porque não tem mulher, quer seja por machismo, por reprodução do machismo que as mulheres às vezes fazem, infelizmente, porque se acostumam, porque até por sobrevivência reproduzem aquele machismo, e o que a gente tem que fazer é quebrar todo esse ciclo, né? O Freire falou em ciclo, né? A gente tem que quebrar esse ciclo e iniciar novas histórias, novas vivências. E essas vivências elas são super importantes. Então, assim, na FICENG eu tive a oportunidade de fazer parte da Uniamérica, também foi outra vivência importante. Conhecer múltiplas realidades dos sindicatos das Américas, sindicatos que vão desde os empregados do serviço de limpeza a bancários, a engenharia, então você tem uma vivência que passa por várias profissões, e hoje em dia eu sempre digo, eu agradeço muito à FICENG, toda a oportunidade que eu tive nesses anos em que eu militei, mas hoje eu continuo fazendo parte da FICENG através do Coletivo de Mulheres da FICENG, que é uma iniciativa que ela foi lutada, ela foi fruto de muita luta das mulheres que conseguiram, né? Aquela altura, a Alméria sempre vou destacar, a Alméria parece favoritismo, mas ela teve toda essa importância, principalmente na FICENG, ela tentou muito no CREA e no CONFEA, mas na FICENG eu posso dizer que ela teve sucesso, porque o coletivo, que é um exemplo hoje em dia para o mundo, porque a gente já foi levar a nossa experiência em Kuala Lumpur, né, na Malásia, imagina, a FICENG foi convidada, eu fui lá representar a FICENG, levar a nossa experiência de coletivo de mulheres para outros continentes, então eu fui representando a América, e isso é muito importante, às vezes a gente não dá importância para esse pouco que a gente faz, mas esse pouco que a gente faz, às vezes muda a história, né? Então, eu sempre digo que a gente está vivendo a história, só que a gente não percebe, porque a gente está vivendo a história. Então, pequenas ações como o que o CREA Sergipe fez de colocar lá no rodapé, lembrando que que se incentivava, né, a indicação de mulheres, pode mudar alguma coisa. Pode parecer pouco, mas realmente muda. Pode não ter efeito imediato, mas em algum momento vai ter efeito. E eu vim aqui falar de pandemia, que foi algo que realmente, para o trabalhador e para a trabalhadora, nos pegou de surpresa. No primeiro momento, quando se foi para o trabalho remoto, se pensou assim, nossa, vai garantir o emprego. Foi a primeira coisa, está garantido o meu emprego. Mas não foi bem assim. Por quê? Porque os nossos lares eles não estavam preparados para isso. Muitas vezes você tinha um espaço de lazer na tua casa e você teve que transformar em escritório. Ou você não tem espaço nenhum e teve que dividir um computador com seu filho. O filho, no meu caso específico, eu tenho filha. E você teve que modificar, você não tem um mobiliário adequado para trabalhar. Você não tinha iluminação adequada, a sua conta de energia aumentou. Então, foi tudo muito rápido e muito impactante, né? E lembrar que a engenharia ela é essencial, embora na pandemia a gente reconheça todo o trabalho das pessoas de saúde, da área de saúde,
Se não fosse a área de saúde, a pesquisa, nós não estaríamos aqui hoje conversando, como nós temos vários colegas e companheiros que não estão aqui, infelizmente. Aí vem as lágrimas, porque vem aqui aquele monte de fotinha na minha cabeça que não está. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, mas a engenharia ela não parou. A água continuou sendo tratada, a energia continuou sendo produzida e gerada, o combustível continuou sendo gerado, a coleta, o tratamento de resíduos continuou sendo feito, a produção de alimentos, né, os alimentos seguros continuaram sendo produzidos. E essas pessoas, elas passaram, né, quem estava nessa ativa no auge da pandemia, passaram pela situação de segurança. Aí você vai dizer, não, mas as empresas a gente já tem tudo para garantir alguma segurança, mas no início não tinham. Não haviam protocolos de segurança, não havia o álcool em gel disponível, não havia medição de temperatura, às vezes não havia nem exigência de máscara. E tudo isso trouxe insegurança para esse trabalhador e trabalhadora que estava na ativa, que não deixou esse país parar. Né? Que, se hoje nós estamos numa situação ruim em termos econômicos, não foi culpa da engenharia, foi por culpa do desmonte que fizeram na engenharia. Né? Desmontar a Petrobras, vender nossos ativos, foi um dos maiores crimes que se fez contra essa pátria. Né? E se a gente pensar nisso, nossos trabalhadores eles ficaram indefesos no início, porque ninguém sabia como agir, e você tinha que trabalhar. E aí, como é que faz? E aí a mulher, nesse contexto, ela ainda tinha a questão de que, em casa, os filhos estavam sozinhos, porque quem teve alguma consciência liberou as suas secretárias, eu liberei a minha, com pagamento. E não é algo para me gabar, mas todo mundo deveria ter feito isso. Alguns dispensaram sem pagamento, mandaram pessoas que estavam dependendo deles embora. E isso foi um absurdo também que aconteceu na nossa sociedade, é um retrato de que a nossa sociedade ela ainda não está evoluída o quanto nós pensávamos. E as pessoas não tinham com quem deixar os filhos. Aí tinha que ter rede de solidariedade, algumas tiveram, para deixar seus filhos e continuar trabalhando. E o medo que você tinha de ir para a empresa ou para a indústria ou para a obra e voltar com o vírus para sua casa. Né? O psicológico, como ficou desse trabalhador e dessa trabalhadora. As creches fecharam, as escolas fecharam. Aí essa mulher que estava trabalhando, ela tinha todo esse receio. Como é que eu chego em casa e eu posso contaminar meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, ou qualquer pessoa que more comigo? E quem ficou em casa trabalhando teve esse problema todo, que depois nós vamos ver as consequências na ergonomia, na visão. Em termos de saúde do trabalhador, nós não estávamos preparados para isso. E foi um enfrentamento que nós tivemos que correr para poder tentar minimizar. Mas até negociar isso foi difícil. Né? A Vicenge, ela foi muito feliz no momento em que ela fez um protocolo, né? Nós fizemos uma cartilha, eu digo fizemos porque eu ainda estava terminando meu mandato, para negociação disso. Mas até que nós conseguíssemos fazer isso e colocar em prática, teve um tempo, porque nós também não estávamos preparados para esse tipo de negociação tão imediata, aquilo que surgiu, e você tiver que pensar, o que tem que ter? Tem que ter álcool, tem que ter medida de temperatura, tem que ter espaço, não pode... Como é que vai ficar o refeitório? Onde essa pessoa vai comer? Então, foram várias coisas para se pensar. E a mulher, a Freire... Eu sempre digo que as pessoas roubam minha fala. A Freire roubou um pouco da minha fala quando ele falou a mulher foi para casa e ela teve que assumir o trabalho invadiu a sua casa e ela virou a mãe, tudo junto ao mesmo tempo. A mãe, a cuidadora, a cozinheira, a arrumadeira, a cuidadora dos idosos, porque essa parte de cuidar dos idosos sempre vai, na maioria das vezes, para a mulher. E essa mulher ela ficou sobrecarregada tudo junto ao mesmo tempo, porque, como a Elaine falou, quando eu ia para o trabalho, eu podia deixar algumas coisas de casa, e quando eu saía do trabalho, eu deixava as coisas de trabalho lá. E no momento da pandemia, o trabalho invadiu a minha casa, porque muitas pessoas relataram isso. O chefe
ou a chefa, ou a colega de trabalho mesmo, ele não respeitou seu horário. Não interessava se no trabalho você saía às 18, você respondia até meia-noite. As pessoas começaram a marcar reuniões em horários absurdos e queriam que você abrisse câmera, com você, com um menino gritando do lado, com um cachorro, com um gato, com tudo, com toda a sua particularidade, que é a sua intimidade ela foi invadida, né? E principalmente das mulheres, porque você teve que fazer tudo junto e ao mesmo tempo. E isso foi uma coisa que, com certeza, no futuro nós teremos um problema quanto a isso, né? Ainda não foi avaliado, ainda não teve um tempo suficiente para essa avaliação, é tudo muito novo, né? E isso é um problema que a gente viu. Mas um problema que já está relatado, e já tem até estatística, é a violência contra a mulher, que aumentou no período de pandemia. A violência contra a mulher ela se tornou mais visível nos últimos anos. Aí as pessoas dizem, não tinha antes. Não, tinha. Só não era visível. Só não era colocado para a sociedade da maneira que é. Era naturalizado. E hoje isso não é mais naturalizado, pelo menos em alguns espaços. Mas a pandemia, essa convivência, aquele estresse em casa, você ficar o dia todo com o seu companheiro, para algumas mulheres foi um caos, porque aquele homem que estava estressado, frustrado, com problema no trabalho, e não sabe trabalhar isso nele, ele começou a descontar isso na sua família e na mulher, e as mulheres estavam ali à mão e elas foram as maiores vítimas, né? Então, aumentou muito, 50% a violência contra a mulher, isso nos casos que são relatados, né? Claro que aí as pessoas vão dizer, né? Mas tem medida preventiva, pode ir na delegacia. Ir na delegacia já é um caos. Se não for especializado, é um problema. Você relatar crimes de assédio sexual, violência, é um problema. Você chega lá toda machucada, o cara pergunta o que você estava vestindo, o que você estava fazendo, o que você fez. Agora, você imagina você relatar dentro de casa que seu marido te bateu, qualquer coisa assim, é um problema sério. E aí, tem medida protetiva, ela não funciona como deveria funcionar, infelizmente, porque nenhum homem, quando ele está intencionado de matar uma mulher, ele não vai respeitar a medida protetiva, ele vai lá e ele vai assassinar essa mulher. E a gente precisa de leis, de políticas públicas, leis mais severas para quem desobedece isso. Desobedecer uma vez, isso já era para estar resolvido. A questão da participação feminina no mercado de trabalho. Devido a esse acúmulo e ao problema, e a questão de ser cuidadora, de ser a provedora, algumas mulheres elas acabaram optando por sair dos seus trabalhos, e outros empregadores demitiram as mulheres. E quando chegou, aí eu fui pesquisar, no terceiro trimestre de 2020, a participação feminina no mercado de trabalho foi de 45,8%, a menor desde a década de 90 do século passado. Então, assim, o isolamento social, junto com o problema da falta de escolas, a falta de proteção no trabalho, fez com que algumas mulheres saíssem e outras fossem demitidas. Então, já teve reflexo direto no mercado de trabalho. A saúde emocional já começou a ser medida. Aí eu peguei uns dados da Escola de Psiquiatria da USP, sobre como foi afetado na pandemia. Sobre as mulheres, 40,5% responderam que estavam com sintomas de depressão, já foi diagnosticado. 34,9% com sintomas de ansiedade. Não tem como não ficar ansiosa, presa em casa, sem saber do seu futuro no trabalho, né? Porque por mais que você fizesse, você nunca fazia o suficiente para alguns empregadores. E o estresse em 37,3%. Então, a pandemia para a mulher, com esse acúmulo todo, embora a gente sabe que a gente vai passar por isso, mas vai ter um custo. E no momento esse custo ele está alto em termos psicológicos e até psiquiátricos, né? Então, assim, vão falar, mas isso foi para a mulher que está casada e tem filhos, ou que tem filhos. Não, não foi. As mulheres solteiras, elas estão com alto índice de ansiedade, porque realmente houve uma insegurança imensa no trabalho. Você foi para casa e você foi totalmente invadida pela sua chefia, você não teve mais horário para nada,
porque na hora do almoço marcavam reunião, depois do expediente marcavam reunião. E o peso do cuidado com os familiares, porque muitas vezes mesmo aquela mulher que morava só, ela teve que se desdobrar para cuidar de familiares que estavam em situação pior do que ela. E o cuidado, ele cabe à mulher. Então, ela ficou com a jornada da casa dela e ainda passava na casa de uma avó, de uma tia, de algum parente, algum amigo que necessitava do auxílio dela. Então, ela pegou para ela essa carga, o que muitos homens não pegaram. Outra pesquisa que eu achei alarmante assim, foi os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com uma pesquisa nacional de amostras de domicílio contínua, o PANAD, foi realizada pelo IBGE, que apontou que 7 milhões de mulheres deixaram os postos de trabalho no início da pandemia, 2 milhões a mais que o número de homens na mesma situação, e segundo a ONU, né, a pandemia ela provocou um retrocesso de mais de 10 anos na participação feminina no mercado de trabalho. E isso aqui no Brasil ainda foi agravado pela reforma trabalhista de 2017, que a gente nunca pode deixar isso cair no esquecimento, porque nós já estávamos numa situação de precarização do nosso trabalho, de desvalorização contínua, inclusive da engenharia, e, de repente, você teve um reflexo imediato nas posições de trabalho devido à pandemia nesses últimos 2 anos. Aí, o que o governo diz, e muitos dizem, não, mas aumentou o emprego. Mas aumentou onde? No empreendedorismo. Um empreendedorismo que foi forçado. Ele não foi uma opção. Muitas foram para o empreendedorismo, não por uma escolha, mas para questão de sobrevivência. E foi a única coisa que aumentou. De 2019 para 2021, aumentou por conta própria, né, de 9,4 para não negras e de 2,9 para não negras. Aí nós temos que fazer um recorte da questão de raça e gênero, né? Então, o gênero foi prejudicado e a raça muito mais. E a gente não tem para as indígenas, que não é o meu caso, né? A gente não tem nem estatística para isso, nem para a questão do mercado de trabalho. Então, se para as mulheres não negras, 9,4 aumentou, para as negras foi até mais difícil empreender. Então, são aspectos que a gente tem que pensar na pandemia, pensar enquanto trabalhador, pensar enquanto sindicato. Nós estamos fazendo a nossa parte, né, os sindicatos, as federações, mas está muito difícil. A reforma, ela foi muito perversa com os sindicatos e com os trabalhadores. E nós temos que procurar maneiras, meios de não só sobreviver enquanto entidades, mas também que o nosso trabalhador e a nossa trabalhadora ela sobreviva com qualidade de vida, porque não é só sobreviver, é sobreviver para viver bem, é sobreviver para poder você conseguir ter lazer. No momento, o teletrabalho ele não te dá nem essa opção, porque muitos ficam de sobreaviso e não recebem sobre esses sobreavisos. Você não pode sair, você não pode beber quem bebe, não pode fazer nada, porque você está de sobreaviso. Algumas empresas pagam sobreaviso, outras não. E você, qualquer hora, pode receber um telefonema da sua empresa. Não, mas você está em casa, você está no teletrabalho, é uma benesse, eu estou te dando algo. Não, você está me dando trabalho, mas você está me tirando algo da minha vida. Então, são aspectos que eu trouxe aqui para a gente pontuar. Eu espero ter contribuído de alguma forma nessa discussão. Não sei se eu passei do tempo, provavelmente eu passei. Me desculpem, mas o tema realmente é apaixonante, é algo que eu vivo no dia a dia, por ser mãe, por ter passado por essa pandemia, por ter tido pessoas doentes e realmente mexe comigo. Agradeço muito o convite e estou aberta aí para as discussões, para o que vier. Obrigada. Simone, muito obrigada. Como eu disse, é sempre um prazer lhe ouvir. Você realmente tem muito a nos falar. Eu vi que Gilcélia, ela está presente também. Eu queria saber se ela poderia dar uma palavrinha para a gente. Paraibana, nossa vizinha aqui do estado. E se você quiser, será muito, muito bem-vinda a sua fala, Gilcélia. Pode abrir seu microfone. Gostaria muito, está aberto. Estão me ouvindo? Sim, muito que bom lhe legal. ver. Um beijo bom. grande para você. Muito bom também ver vocês e dizer que
saudar aí todos, né, principalmente essa iniciativa do SENGE Pernambuco, né, que não podia ser diferente, né, o SENGE Pernambuco tem uma trajetória não só de discutir as questões inerentes à nossa sociedade, mas também de pautar questões extremamente importantes, né, do ponto de vista da sociedade e do que nos aflige enquanto profissionais das áreas tecnológicas, né, e eu não poderia, Heloísa, de atender, não foi um chamamento, você dá uma ordem, né, os convites da Heloísa é uma ordem, né, eu me sinto, se eu não atender, estou ferrada, né, mas é muito prazer mesmo, e no momento que nós precisamos cada vez mais termos momentos como esse. Eu gostaria muito de estar aí presencialmente, porque nós somos vizinhos, né? Mas vocês sabem que a minha vida é uma loucura, né? O companheiro Joab, né, lá de Jogab, né, lá de Volta Redonda, ele sempre diz assim: Juscelio, eu não sei como é que você se envolve em tantas questões, em tantas bocadas, né? Mas a vida é essa, né? Não tem como a gente não se colocar nesse processo de transformação social, né? E principalmente nesse momento que o país está vivenciando, né? Já saí de uma reunião, nós estamos aqui no processo eleitoral aqui no CREA da Paraíba, né? E também nós estamos nesse momento que o país está vivenciando. Mas eu fiz questão de entrar ainda com a preocupação de ouvir a minha querida Simone Bahia, né? Elaine também e tal, mas por quê? Porque eu sempre bebo na fonte dessas companheiras, né? E para mim é sempre um aprendizado ouvir Simone, ouvir Elaine, ouvir todas vocês, né? Quero aqui saudar o nosso querido Roberto Freire, se ele está por aí, eu não estou visualizando, né? Mas se tiver aí um abraço muito forte, Roberto, né? Ele me deu um tchauzinho agora. Legal. E eu sempre digo, né, o que a vida quer da gente é coragem, né? E nós temos uma ferramenta muito importante que nos une do ponto de vista do sistema Confea, CREA e Mútua, né? Que é a nossa FINSENGE, né? A FINSENGE é um instrumento de luta, é um instrumento eu diria até de revolução, né? Porque ela revoluciona, né, dentro do nosso sistema o pensar, né? Ela tem a capacidade de não se colocar, não se amordaçar pela corporação, mas de pensar a corporação furando a bolha da corporação. Ela pensa a corporação, ela cuida da corporação, mas ela tem essa capacidade de dizer: nós precisamos pautar algo mais, nós precisamos colocar na nossa agenda de ações algo mais, e que é a sociedade, né? E na minha militância, né, eu sempre tive essa ousadia, digamos assim, porque hoje você ser presidente de um partido político, você ser presidente, está dentro da nossa pauta, né? Mas há 20 anos atrás isso era um grande desafio. E eu sempre tive essa preocupação da gente não ficar só na nossa bolha profissional. Nós temos uma função social, as nossas entidades têm uma função social, né? Que é discutir um projeto de nação e lutar por esse projeto de nação, né? Senão a gente não tem sentido a gente estar nas nossas entidades, no nosso sistema profissional. E eu fico muito feliz de estar vivenciando esse momento onde está sendo pautado esse novo olhar, né? Esse novo olhar. O tema que vocês trazem, né? A questão da pandemia, a mulher na pandemia, né? É absolutamente necessário. Nós não podemos passar por essa pandemia sem ter um diagnóstico e sem ter esse olhar, né? Sem ter esse olhar. Aí eu digo a vocês, né? Imagina uma mulher dirigente nacional da Mútua, né? Como única mulher da direção nacional, né? E sendo presidente de um partido político do campo de esquerda, no caso o PT, em plena pandemia. Loucura, em pleno processo eleitoral, né? Então, são questões que a gente se coloca, mas que mostra a gente que nós estamos no caminho certo, que o nosso protagonizar, né, e disputar os espaços de decisão, espaço de poder do ponto de vista
da organização social, ela é absolutamente necessária. Ela é absolutamente necessária. Nós estamos saindo da invisibilidade a partir dessa consciência política, de que nós temos que disputar esses espaços de comando, né? E também deixar de simplesmente registrar, né, nas nossas caixinhas que nós temos um sistema absolutamente machista. Eu digo e não tenho medo de dizer, no sistema Confea, CREA e Mútua, nós, mulheres das áreas tecnológicas, nós sofremos violência de gênero diariamente. Vamos romper esse silêncio. E eu disse isso na reunião do encontro de lideranças, em alto e bom som. Nós sofremos violência de gênero diariamente no sistema Confea, CREA e Mútua, certo? E também nas nossas entidades. Nós temos que romper esse silêncio, até para que a gente possa aproveitar esse momento em que, teoricamente, o nosso sistema e as nossas entidades assumem o debate de gênero de forma, né, de forma altiva, para que a gente diga, olha, nós temos que construir esse novo capítulo, mas sem escamotear o debate, certo? Porque se nós não pautarmos essas questões, nós vamos estar simplesmente fazendo de conta que nós estamos discutindo igualdade de gênero ou discutindo a temática de gênero. Eu não participo de nenhum debate que não seja um debate franco e realista. Aí está o grande desafio, que eu acho que é Simone, Elaine, Luiz e todas as companheiras que estão aí, e também os companheiros, né? Nós estamos num momento no nosso país que nós temos que mostrar que nós temos um compromisso com esse país. Nós temos que mostrar que nós temos um compromisso com esse país. Aí as mulheres das áreas tecnológicas e todo o seu processo de organização, através do Programa Mulher, através do coletivo de mulheres, através da diretoria de mulher da FICENG, todas as organizações, finalizando, essas diversas organizações de mulheres do nosso sistema têm que dizer que nós temos um compromisso com o nosso país. Nós não podemos ficar omissos ao que está acontecendo no nosso país, né? Nós não podemos simplesmente dizer, mas olha, eu estou aqui nas eleições, eu vou depositar meu voto. Isso é muito pouco e perigoso. Isso é pouco e perigoso, porque esse gesto, certo, pode manter o que nós estamos vivenciando no nosso país, que é uma verdadeira desgraça, né? Do ponto de vista da destruição da coisa pública, do tecido político-social, das políticas públicas, e até mesmo, e principalmente das políticas públicas com relação às mulheres que foram construídas e estão sendo destruídas. Então, eu tenho certeza que as nossas organizações de mulheres, FICENG, o Programa Mulher, os coletivos de mulheres dos nossos sindicatos, certo? Não vão perder essa oportunidade de se colocar de forma protagonista nesse processo de pensar o Brasil, nesse momento que nós estamos vivenciando, certo? Então, é com essa mensagem, pessoal, que eu quero aqui registrar, certo? O meu mais profundo reconhecimento a vocês. Pode ser até que você diga, Juscelia já atingiu um nível que ela não tem mais nada a aprender, que isso é burrice, né? Mas todas as vezes, volto a dizer, que eu escuto, que eu participo de uma atividade, seja do sindicato, seja da diretoria de mulheres da FICENG, eu saio muito mais fortalecida, eu saio muito mais enriquecida, eu saio muito mais energizada para continuar nessa luta, de protagonizar, né, a participação da mulher nas áreas tecnológicas, no nosso sistema Confea, CREA e Mútua, mas também de protagonizar a participação da mulher na política. Na política. Nós temos que desconstruir essa visão que a mulher não faz política. Ela faz política sim, certo? E nós temos que continuar fazendo política e avançar cada vez mais.
Nós temos que sair dessas eleições com uma participação muito mais significativa do que a que nós temos hoje no Congresso Nacional, nas nossas Assembleias Legislativas. Nós temos esse desafio. Nós temos que preparar as mulheres para ocupar os espaços na política. Na política. Para mim, esse é o grande desafio que está posto. Furar a bolha e dizer, de forma concreta, não é só de forma parcial, a mulher pode estar onde ela quiser. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Parabéns, Heloísa. Eu quero que vocês entendam. Eu não vou ficar até o final com vocês, que eu vou acompanhar o nosso candidato a presidente do CREA numa entrevista que ele vai dar agora na emissora de rádio, mas dizer que o meu chão é vocês. O meu chão é vocês. Certo? Quando eu me coloquei meu nome, só finalizando, coloquei meu nome para a presidência da Mútua Nacional, como a primeira mulher a disputar aquela presidência, e quando eu recebi o telefonema, e vou me emocionar, de Roberto Freire como presidente da FICENGE e de companheiro Clóvis, também como ex-presidente da FICENGE e da executiva da FICENGE, e ele dizia, Juscelia, a sua candidatura não lhe pertence. A candidatura, o seu nome, a presidência da Mútua Nacional, não lhe pertence, pertence à FICENGE. E eu disse, era isso que eu precisava ouvir. E eu nunca me senti só. Se no plenário do CONFEA eu tivesse só um voto, ou nem um voto, mas eu já me sentiria vitoriosa, porque a FICENGE estava comigo, porque o meu presidente da FICENGE estava comigo, porque as companheiras que fazem a FICENGE estavam comigo. Isso significa muito para mim. E eu nunca me senti só, e jamais nenhuma companheira pode se sentir só, porque o que nos une é essa capacidade que a gente tem de lutar por uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Um beijo no coração. Não sei se eu falei demais, viu, Heloísa? Me desculpa aí, viu, princesa? Um beijo. Não, não, Juscelia, você falou o imprescindível. E só pedindo uma licença poética aí ao poeta Guimarães Rosa, você precisa ter coragem como Juscelia. Muito obrigada. E aqui a gente está junto de Beta. Pois é, Betinha. Um beijo, Betinha. Essa história é sua, Betinha. A gente continua por você e por outras companheiras, como Alméria, com tantas outras. Aqui, Margarida Maria Alves, aqui na Paraíba, Penha, e tantas outras companheiras. Né? Não é a história que começou com a gente, é a história que começou com vocês. Olha, e eu agora estou morando na Paraíba, não voltei para... Eu sei disso. Onde eu nasci, né? Onde? Pois é, Juscelia, muito obrigada e fica à vontade Deus, aí, pessoal. eu sei que você está aí com seus problemas. Valeu demais, um beijo grande e desculpe não ter lhe apresentado devidamente, engenheira agrônoma, diretora administrativa da Mútua Nacional, muito nos honra. Muito obrigada. Parabéns ao Senge, viu, companheiro aí, companheiro presidente, um abraço. E candidata a presidente do CONFEA, sim, pela FICENGE. Já lançamos aqui oficialmente. Bom, vamos agora começar a nossa roda aqui de um debate rápido. Eu vou passar para a vice-presidenta do CREA Pernambuco, Giane, que ela faça alguma consideração e se tiver alguma pergunta às nossas palestrantes. De novo, a minha companheira Heloísa me dando responsabilidade. Eu vim aqui só para ouvir hoje. Mas, enfim, tudo que eu escutei aqui não é para nenhuma mulher, principalmente nordestina, nesse país, né? Como a maioria dos países de sangue latino, né? De origem latina, o paternalismo, né? A presença do homem é sempre em primeiro lugar, né? A gente cresceu assim, infelizmente, mas a cultura precisa e deve mudar, né? Porque o homem, hoje, no Brasil, ele é minoria, né? E essas notícias que a gente vê no dia a dia de feminicídio, de atentado contra mulheres, de discriminação, de preconceito, infelizmente, não acontece só no Brasil. Isso eu acompanho muito as notícias
da Espanha, vejo muito, eu sigo a página do país, né, do El País, e vejo que, infelizmente, isso não é um problema só do Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem que trabalhar, aqui no Nordeste principalmente, a gente tem que mudar essa cultura. Tudo que foi dito, a gente passa no dia a dia, ainda hoje sofre, né, com discriminação, com preconceito, com o fato de ser mulher, né? Mas eu fico muito feliz de ver que isso está mudando, que a sociedade a gente está encontrando homens com cabeça aberta, né, com disposição a aceitar, né, a presença da mulher, o empoderamento, e as mulheres estão tomando esse espaço. A gente sabe que ainda existe muito caminho a ser seguido, né? Inclusive a cabeça de algumas mulheres ainda precisa mudar também, né? Infelizmente, a gente tem muita mulher no Brasil que é mãe solo, que tem filhos e vivem para os filhos e não estudam e não sabem e não sabem dos seus direitos, né? Que vivem apenas por viver e vivem para os filhos e vivem e vão seguindo aquela linha, né, que foi traçada e assim vai se perpetuando. Infelizmente, a gente ainda tem muito isso. E isso eu vejo como retrocesso, porque não vai, assim, as meninas que estão vindo, né, a geração que está vindo, ela não está começando a aprender, ela não está tendo condições de pensar e mudar esse tipo de situação. Mas dentro da minha entidade, né, que aí eu vou falar pela experiência que eu tenho na minha entidade, né, a Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho, a gente tem muita participação de mulheres, temos muitas mulheres, aí vocês me desculpem o termo, mas a gente tem muita mulher foda lá, né? Então, assim, a gente dá espaço para elas, a gente tem várias a nossa diretoria, ela é metade de mulheres e metade de homens, né? Então a gente está renovando, a gente está buscando a participação feminina dentro da nossa associação. A gente tem, infelizmente, ainda muito pouco engenheiras aqui no CREA, né? Mas a gente tem inspetorias que é só mulheres, né? Tem uma inspetoria aqui em Garanhuns, que é só mulheres, são 3 inspetoras, né? A gente tem uma quantidade de conselheiras bastante, já tem aumentado com o passar do tempo, e se depender de mim, da nossa companheira Heloísa, de Silvânia, que está aqui, de Roseane, a gente vai trazer mais, né? Eu fomento bastante isso dentro da nossa entidade. E pelo CREA, né, a gente agradece muito, Adriano, por ter nos permitido. A Andréa está aqui, né? Nossa primeira-dama, que eu digo que ela é a primeira-dama, é engenheira civil, mas é a primeira-dama e ela é a nossa representante. Eu faço questão que ela sempre participe. Eu já disse a Adriano que ela é que vai fazer muita coisa no lugar dele no programa Mulher. Que negócio, ele só é o homem da caneta. Né? Então, assim, a gente está buscando isso mesmo. Aí, a Heloísa está aqui. Gente, tem alguma pergunta? Assim, eu tenho tantas perguntas, mas, assim, eu queria entender aí das nossas companheiras, que são 3 regiões, né? Na verdade, são 3 estados, mas que são 2 emblemáticas, que são o Nordeste, e uma que é o Centro. Não, mas Simone é do Espírito Santo, né? Do Pará. Então, pronto. Então, ela tem 3 lugares de experiência. E como foi a vivência de vocês nesses espaços, né? De conseguir sair da concha, né? Da conchinha e sair e ampliar os espaços. Como foi a receptividade, como foi a luta para conseguir esse espaço? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Roseane, que está escrita. Depois a gente passa para as palestrantes fazer as considerações e responder em bloco. Oi, bom dia. Eu queria agradecer, né, a todas que estão participando aqui hoje. Os depoimentos... Tá? Tá. Os depoimentos, assim, eu me identifiquei bastante. Inclusive, estava até contando umas histórias aqui para as colegas, né, na mesa, que passei pelas mesmas coisas que a Elaine ali passou, né? Eu fui para uma fábrica fazer uma inspeção de um equipamento
E passei 2 horas esperando o gestor do projeto lá me chamar para ir fazer os testes e tudo mais, porque ele estava na fábrica procurando um homem, rodando a fábrica todinha, e eu lá, sentada, esperando. Dei bom dia para ele, ele me respondeu bom dia e passou direto. Né? E a gente sempre vai vivendo essas histórias, né? Queria agradecer a presença de Berta, que, assim, com toda a dificuldade, né, que ela tem devido à idade, mas ela é história viva, né, da engenharia, e pronto, não tenho mais o que falar, não. Só agradecer a todos pelo evento e que venham mais eventos como esse. Obrigada. Obrigada, Rosiane. Vamos passar a palavra agora para a Silvana, para ela também fazer as considerações e uma pergunta. Bom, eu só queria também agradecer a todas que trouxeram essa mensagem para a gente, né, aberta também por ter aberto os caminhos para nós, mulheres, né, engenheiras, e dizer a Elaine que eu me senti muito representada quando ela falou das dificuldades. Eu, principalmente como mulher e negra, passei um pouquinho de tudo isso que ela falou também, né? E o que me trouxe, né, para o Senge, eu sempre falo isso para a Rosiane, foi uma fala dela, quando ela falou: Silvânia, vem trabalhar com a gente como conselheira no CREA, porque lá está cheio de homens brancos e idosos. Aí eu pensei, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Então, era só isso, né? Agradecer e dizer que me senti muito representada com a fala de todas. Obrigada. Obrigada, Silvana. Vamos passar agora para a Thaís Patu, também para ela fazer a fala dela. Diego, acho que você... Sim, obrigada. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar, né, por essa organização desse evento, por mais eventos como esse, né? Precisamos realmente que as categorias, né, as instituições possam realmente falar do papel da mulher ainda, né? Ainda precisamos desse diálogo e na engenharia, nas geociências. Então eu agradeço aqui o convite em nome da nossa coordenadora Heloísa, né, do GT Mulher, pelo convite. Também agradeço também ao presidente, né, que é aqui nosso presidente Adriano, do CREA Pernambuco. Também agradeço também a presidente da Mútua, Roberto, aqui, Menezes. Agradeço também a todos vocês que trouxeram falas de representatividade, né, hoje aqui presente, a Simone, a Gilcélia, a nossa Elaine também, e também a Giane também representando também a vice-presidência aqui, nós mulheres. Então, a todas vocês também que estão aqui, colegas engenheiras e de tantas outras áreas, né, para que a gente possa ter esse espaço, para que a gente possa ter voz. Então, agradeço aqui a todas, né, por esse espaço. E aqui também falando um pouco também na minha categoria, né, que eu estou como secretária executiva da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco, onde nós ainda temos um número equilibrado de mulheres, né, a questão da paridade, em relação a outras engenharias, mas nós temos os mesmos desafios, que é a representatividade, né, ter mais espaços para que mulheres elas possam realmente falar, né, sobre o que está acontecendo, seja na política, seja na engenharia, né, enfim. E eu gostaria de saber das colegas também, porque tanto na engenharia também, mas aqui nas ciências, a gente também, né, nas academias, a gente precisa ter mais representatividade de engenheiras, e seja nas inovações, buscando inovações tecnológicas, né, enfim. Então, o lugar de mulher onde ela quiser. Eu gostaria também de falar para vocês que me senti representada em todas as falas. E o que falta ainda para que mais mulheres, na opinião das colegas aqui presentes, assim, possa ter mais esses espaços? Algumas coisas já foram pontuadas,
mas eu acho relevante, muitas vezes, quando a gente faz também eventos como esse, a gente ainda nota um número ainda baixo, né, de colegas presentes, seja virtualmente ou presencialmente. Então, o que você, na opinião das colegas, o que ainda está faltando, né? Eu gostaria de deixar também à disposição aqui a Engenharia Ambiental e Sanitária de Pernambuco, né, para que a gente realmente possa estar juntas e fazendo realmente, transformando realmente para que a gente possa juntos um mundo melhor, né? Discutindo as pautas, inclusive a presença da mulher na engenharia e nas geociências. Muito obrigada. Obrigada e agradecemos demais as falas. E a gente tem mulher na engenharia, sim, como todo mundo está vendo, e a gente vai cada vez mais dar visibilidade a nós. E a gente aqui no Nordeste, a gente é bem privilegiado e muito teimoso, né? Tanto que a gente tem aí a diretora administrativa nacional da Mútua, e agora eu vou passar para a nossa diretora regional da Mútua Pernambuco, Roberta, para fazer as suas considerações finais aí, se tiver alguma pergunta. A quem eu não vi, né? Bom dia a todos, a todas e a todos. E, na realidade, a nossa fala, Heloísa, é uma fala de agradecimento pela oportunidade de estar aqui, né, com várias engenheiras e engenheiros, tecnólogos e geocientistas, dizer que cada dia que se passa, nós estamos ocupando mais o nosso espaço. Eu hoje ocupo a diretoria de operações da EPTI, que é a empresa pernambucana de transportes intermunicipais. Então, na história da EPTI, nunca houve uma mulher engenheira. Também nós ocupamos o cargo de diretora de interiorização do IBAP e a diretoria-geral da Mútua de Pernambuco. Então, um fato é que a gente precisa mesmo ocupar os nossos espaços. Eu tive uma alegria, né, e compartilho com vocês, esse ano, né, fui eleita a única mulher no Brasil, né, como coordenadora do Nordeste e também da Mútua no Brasil. Então, eu acho mesmo que a gente tem que ocupar e, pela minha carreira, e não é nem carreira, na realidade, é luta de vida pelas engenheiras, porque tenho que agradecer a Berta, né, que abriu os espaços para a gente, e a gente, a cada dia, vem abrindo mais espaços. É importante também falar da parceria do CREA, que o CREA, Confea e Mútua, eles têm que andar juntos, né? E assim a gente vai realmente abrindo os outros espaços para o CREA Júnior, para as futuras engenheiras que estão ali na luta diária. Então, assim, a nossa fala é realmente de agradecimento, mandar um abraço aí para a Gilcélia, para todos que fazem o SENGE e a FISENGE, né? Gilcélia é uma batalhadora, é nossa diretora administrativa da Mútua, e dizer como eu gostaria de dizer, a Mútua de Pernambuco, né? A nossa diretoria, né? Que sou eu, Leonardo e Roseli, a gente está aí para participar e apoiar todos os eventos, não só em Pernambuco, mas na nacional. E dizer também que a gente não vai perder nem aniversário de boneca. Vamos ocupar os nossos espaços. Muito obrigada. Está dizendo que você pode ir para aniversário de boneca. Oxe, se convidar, eu estou de boneca, de pet, de gato, o que você precisar, é só chamar. Muito obrigada, querida. Eu vou passar rapidamente para Simone e Elaine, para que elas façam suas considerações finais e respondam as perguntas que foram formuladas, e para a gente dar andamento ao nosso evento. Simone. Oi, Luísa. Bem, começar com as perguntas, né? Depois eu faço umas considerações finais. Como a Heloísa, acho que falou aí, eu vivi no Pará, morei no Rio, moro no Espírito Santo, mas eu trabalho em Brasília, então vivo um pouco aqui em Brasília. E dessas minhas 3 vivências, né, em 3 regiões diferentes e 3 estados diferentes,
O que aconteceu? O tipo de dificuldade ele mudou de acordo com algumas condições minhas. Quando eu estava no Pará, a minha maior dificuldade eu era muito nova. A desculpa era que eu era muito nova e tinha a questão do assédio, né? Assédio sexual naquela altura era maior. Eu tive uma situação muito complicada nessa questão de assédio, que naquela altura eu não sabia como reagir direito e o que eu pude fazer foi me afastar. E eu também, uma situação que aconteceu comigo, que eu tenho que contar e que ainda acontece, porque eu fui num evento recentemente e me disseram que acontece, eu tive problema com EPI. EPI é uma das coisas que ele nunca foi pensado para mulher. É uma das coisas que a gente tem que avançar. Precisamos avançar. Eu calço 34. Quem quiser me dar um sapato de presente, né? Já tô dando a dica. Mas falando sério agora, eu calço 34, então quando um dos meus empregos na indústria no Pará, eu cheguei lá, a bota menorzinha era 38. Então, eu fiquei um tempo, aí eu tive que falar que eu tinha que ter uma bota, pelo menos 35 para usar com meia, e foi uma dificuldade. E eles perguntavam quem era eu para falar, né? O pessoal até do eu sou engenheira, né? Eu sou engenheira daqui, e eu era a única engenheira da empresa. E era no interior, tinha que morar na empresa e voltar para a minha cidade. Então, isso foi uma experiência meio traumática. E recentemente eu descobri que algumas empresas ainda se tem essa dificuldade com bota de segurança, não tem bota pequena. As mulheres chegam lá e simplesmente não tem o EPI. Aí a menina disse, não, eu levava a minha, até que chegou a nova. Olha só, isso que eu estou falando de vocês ocorreu em 99. Né? Olha só, nós estamos em 2022 e ainda tem esse problema com EPI. E nem vou falar de macacão, que nunca foi pensado para a mulher, que é um trauma, ir ao banheiro com macacão. Quem já usou macacão sabe que é um trauma, é um terror você ir com macacão. E aí você tem uns EPIs que não são pensados para a mulher, é uma área que nunca evoluiu. Né? Aí a gente fala, o pessoal de segurança do trabalho está aí uma coisa para a gente pensar e avançar. Precisamos avançar muito ainda nisso. E para ter essa conscientização, inclusive das empresas, né? O cara vai dizer que não contrata porque tem um pezinho pequeno ou que não tem um EPI do tamanho. Então, a empresa tem que pensar em tudo isso, né? Se você quer ter qualidade, senão você vai estar perdendo aquele olhar que é o da mulher na sua empresa, na sua obra, na sua indústria. No Espírito Santo, eu tive muita dificuldade por ser nortista, por ser indígena e por ter filho. No Espírito Santo, eu já cheguei e já tive a Ana Terra, que é conhecida de muitos aí. E ela foi o que mudou minha vida, né? Eu entrei até para o sindicalismo porque eu tinha uma criança, porque eu estava sofrendo alguns preconceitos, e foi onde eu mais reagi, né? Eu tive um chefe que me esculhambou porque eu cheguei um pouco atrasada, que eu estava no hospital. Aí foi o momento que eu reagi intensamente. Não foi demitida, não, por isso. Mas foi uma situação que eu tive que reagir porque ele estava me assediando, basicamente por eu ter filho, porque as pessoas que não tinham filhos chegavam de ressaca e nunca teve um problema, ninguém foi nunca chamado a atenção. E eu que tinha porque estava no hospital com a minha filha, foi chamada a atenção, e foi no momento que eu reagi. E nesse momento eu fui para o Sindicato dos Engenheiros, e que não era um ambiente acolhedor no momento que eu cheguei, infelizmente. Era só homem quase, tinham pouquíssimas mulheres naquela altura. Hoje em dia já tem mais mulheres no SENGE, mas o sindicato ele precisa ser um espaço acolhedor, já mudou muito nesses últimos anos, nessa última década principalmente, e inclusive em função da própria FICENGE, que aí a gente sempre fala que tem que ser de baixo para cima, mas no caso foi de cima para baixo, e essa influência da FICENGE enquanto trabalhar a questão de gênero, ela repercutiu super positivamente nos sindicatos. E a gente tem que ter realmente espaço acolhedor e tem que garantir as falas das mulheres, que é uma coisa que nunca é garantida, ou pelo menos é muito pouco garantida, e foi essa dificuldade que eu tive no Espírito Santo, inclusive, quando eu entrei no movimento. Depois a gente conseguiu um espaço e acabamos diretora da mulher da FICENGE. Aqui eu enfrento uma certa indiferença, embora eu esteja no serviço público, né, eu já trouxe todo um histórico de ser a diretora da mulher da FICENGE, de ter trabalhado
é um pouquinho diferente, mas o que eu, não no trabalho, mas o que eu tenho de relato de várias trabalhadoras daqui, é quando você vem de outra região. É muito difícil você entrar, você está sendo acolhido porque você é nortista, porque você é nordestino, há um espaço, embora seja muito múltiplo aqui, mas é tudo muito fechado. Então, as pessoas realmente têm essa queixa aqui, e as discriminações por ser mulher ainda existem, sim, inclusive em Brasília, né? E aí a gente pode ver, porque já tivemos uma presidenta deposta, né? E a questão do gênero contou muito nisso, no meu entendimento. O meu entendimento. São coisas que a gente vê, ainda vê, embora estejamos falando de várias regiões diferentes, né? E os preconceitos, eles modificam de acordo com... sempre vai ter uma coisa sua que não é boa. Você é muito jovem, você é muito índia, você é muito negra, você é muito mãe, você é muito tudo. Então, aqueles que querem nos desqualificar, eles sempre vão buscar uma característica que não é importante se você fosse homem. Os homens nunca são questionados se você tem filho ou não. Não afeta, parece que não afeta a vida profissional deles, e a nossa afeta. E até se você vai querer ter filhos. No mais, né, a outra pergunta foi sobre... o que precisava? Espaço de acolhimento. Se nós tivermos acolhimento nos sindicatos, se nós tivermos acolhimento nas entidades, se nós começarmos a trabalhar as questões de gênero, mostrar que nós nos importamos, com certeza as mulheres vão se sentir estimuladas a vir. Nós sabemos que nos espaços como os sindicatos, a gente teve uma perda grande de sócios, a reforma ela foi perversa com a gente nesse sentido, porque não nos garantiu, tirou nossa sobrevivência também, né? Nós estamos fazendo o possível para sobreviver, mas os espaços, atividades como essa, Heloísa, aí do SENGE Pernambuco, elas tendem a mostrar que nós nos importamos, que é um espaço de acolhimento, que nós estamos dispostos a lutar juntos com elas. No mais, eu agradeço muito a oportunidade, foi realmente espetacular estar aqui. Adoraria estar aí nesse espaço de vocês, assim, estou assim, babando, que eu não conheço, é lindo, eu adoraria estar aí. Um abraço para todos e todas, em especial para minha amiga Beta, que eu estou muito feliz de estar te vendo, mesmo que seja por vídeo. Beta, bom dia a todos e boa atividade. Obrigada, Simone. Eu passo agora para a Elaine e pedindo para que ela seja bem breve, até por causa do seu queixo, mas a gente já está aqui, a gente precisa avançar, que temos uma oficina para fazer e talvez não dê tempo. Pronto, vou tentar ficar aí nos 5 minutos. Respondendo primeiro as perguntas, né? Giane falou sobre a trajetória de ocupação. Em 2012 eu cheguei no SENGE, e assim que eu cheguei já fui convidada a fazer parte da diretoria. Como toda mulher, onde é que a mulher acaba na diretoria de um sindicato? Secretária, né? Então eu fui, meu primeiro cargo foi de secretária, né? Jovem, mulher, você gosta de escrever? Gosta, então vai virar secretária para fazer ata. Isso é bem comum, né? Então, de lá, na outra diretoria, eu já dei um salto quântico, já fui para vice-presidente, né? Porque o ministério, eita, que essa menina aí é danada, bora botar ela para trabalhar. E botou como vice-presidente. Hoje eu sou diretora de negociações coletivas, certo? Que é um cargo pouquíssimo ocupado por mulheres e de importância ímpar dentro dos sindicatos, certo? Então, a gente precisa ocupar esse espaço. Acho até que o trabalho do diretor de negociações coletivas, ele tem que ter uma visibilidade ainda maior do que o do presidente, porque é aí que a gente chega nos profissionais, é aí que a gente conversa, né? É naquele momento da negociação, e que a gente leva as nossas pautas, inclusive as sociais. Então, a trajetória foi basicamente isso, da FICENGE. Eu fui indicada pela minha base, né? Tive luta, não foi fácil, foi na guerra, mas cheguei como indicação da diretoria de Sergipe, e estou na FICENGE agora como vice-presidente. Uma honra que eu achei inclusive eu nem acho que eu mereço, mas é uma honra assim que eu durmo todo dia agradecendo. Roseane chamou Silvana, né, fez aquele chamadozinho, amiga, vamos lá, que tem o que fazer. Esse é o trabalho
que cada uma de nós que está sentada aí hoje tem que fazer. Roseane, na hora que ela chama a Silvana e diz, olha, tem o que fazer, a gente tem o que lutar, a gente tem pauta e você não vai estar sozinha. Não adianta nada eu chegar onde eu estou se eu não puxar no mínimo 3 ou 4 comigo. Se eu chegar onde eu estou sozinha, sem chamar outras pessoas para ir ocupando também, eu não fiz nada. Tá? Então, se uma de nós chegar a ser presidente do CREA, a gente tem que chegar lá chamando, levando consigo no mínimo 5 pessoas, certo? Fechando uma diretoria só de mulheres. A ocupação, não adianta a gente só ocupar por ocupar, tá? Então, é subir puxando a mão de todo mundo que está com a gente, tá? Isso é uma missão para Heloísa, que está aí na frente desse trabalho, Roberta, que está na frente do trabalho da Mútua, certo? Giane como vice-presidente. Isso é um trabalho, isso é uma missão que nos foi dada. Não basta só chegar e fazer um bom trabalho, não. A gente tem que chamar. Eu acabei de receber enquanto conversava com vocês, eu acabei de receber um WhatsApp dizendo, Elaine, me bote no grupo de coletivo de mulheres uma menina que eu não vejo há 10 anos que estudou comigo. Meu coração se encheu de alegria. Alguém que quer entrar no coletivo de mulheres do sindicato. Do nada, porque viu minha postagem dizendo que estava participando de um evento com vocês. Entendeu? Então, esse trabalho de formiguinha é um trabalho que deve ser levado como missão de vida, senão a gente não constrói. Tá? Se eu chegar numa vice-presidência da Oficenge e não trazer para o meu sindicato pessoas que ocupem os espaços também, parece vazio. Eu não fiz nada, sinceramente. É só mais uma ocupação, certo? É como se um homem tivesse ocupado, porque eu fui lá, fiz a figuração, mas eu não construí. Então, se você não leva mulheres para trabalhar com você, se você não empodera mulheres, se você não estimula mulheres, nem que seja participar das reuniões, mesmo que não ocupem cargos, participar das reuniões, você não fez nada. Desculpe, às vezes parece isso um pouco grosso, um pouco, né? Mas é importante despertar isso na gente, entendeu? Nosso trabalho não é ficar só falando com quem a gente conhece, a gente tem que falar com quem a gente tem pouco contato e trazer essas pessoas para perto de nós. Tá? Outra pergunta foi, o que falta para que mais mulheres ocupem mais espaço? Né? Foi a Thaís que falou. Falta exatamente o que Simone disse, acolhimento. Aí, o que é o acolhimento? Falando praticamente, o que é que pode ser feito para acolher? Quando vocês vão para a reunião do CREA, tem quem cuide de seus meninos lá? Tem uma educadora lá para cuidar de bebê, né? Tem uma educadora para cuidar de crianças um pouco maiores, tem um espaço, certo? Para recepcionar suas crianças enquanto você se dedica ao CREA. E no seu sindicato tem? Isso são momentos de acolhimento, isso são ações afirmativas de acolhimento. A gente precisa levar isso para frente, não só ficar no discurso, olha, a gente tem que acolher. Como é que acolhe? Como é que acolhe, né? Às vezes, no Centro Sergipe, no coletivo, a gente tira um dia, sabe para quê? Só para a gente falar dos nossos problemas. Vamos meter o pau nos nossos maridos, vamos. A gente senta e cada uma fala dos problemas pessoais. A gente não quer saber de política, a gente não quer saber... A gente está dividindo nossos problemas, e aí a gente... olha, mulher, faça isso, mulher, faça aquilo. Se você precisar de uma ajuda, a gente faz isso. Se você precisar de um treinamento, tem aquele curso ali, a gente pega uma bolsa. Isso é acolher. Isso é trazer para dentro pessoas que não têm a visão de trabalho coletivo, e eles vão aprender o que é, trabalhar de forma unida, né, com outras mulheres, e aí, sem dúvida nenhuma, contando com a participação dos homens, né, porque sozinhas a gente não constrói nada, tá bom? Mas eu queria deixar essas respostas que já são minhas considerações finais, viu? Porque eu acredito no sistema, certo? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo sistema Confea-CREA. É mais do que um trabalho para mim, é minha vida, é meu amor, inclusive, tá? E assim como o sindicato também, é o meu amor, é uma coisa que eu dedico, certo? A gente não ganha nada. Vocês que estão aí, né, Mozart? A gente gasta com esse negócio. É um gasto, mas é um dinheiro tão bem empregado, porque eu me sinto tão bem quando alguém vem e diz, Elaine, você me ajudou. Elaine, vendo você falar, me deu vontade de trabalhar no CREA, me deu vontade de ser conselheira, me deu vontade de fazer alguma coisa para ajudar alguém, entendeu? Isso não tem dinheiro que pague no mundo. Eu estou saindo do CREA na próxima quinta-feira. Estou deixando meu cargo,
certo? Eu consegui outro trabalho, vou sair do CREA, estou deixando o grande amor da minha vida para poder trabalhar nele em outro momento, em outra oportunidade, certo? Em outra posição, né? Porque de dentro para fora a gente tem uma limitação de trabalho. Então, agora eu vou tentar trabalhar de fora para dentro, tá? Então, eu quero agradecer muito esse espaço, né? Eu sou uma entusiasta do trabalho das entidades, eu sou da BENC, eu sou do SENGE, né? Eu me envolvo em tudo, eu sou igual a Juscelia. A Juscelia trouxe o olhar político, né? Que complementou a fala minha de Simone. Ela trouxe para a gente esse apanhado que a gente pincelou, mas ela meteu a faca na carne e mostrou a necessidade da gente ocupar os espaços políticos, porque não dá para trabalhar só para a categoria das engenheiras, a gente tem que trabalhar para o Brasil, para as mulheres brasileiras, e é na política que se faz isso. Viu? Obrigada, com dor e tudo, a gente conseguiu vencer, viu? Obrigada, Elaine. Obrigada, Simone. Obrigada a todos. Obrigada a Mozart pela acolhida do Coletivo de Mulheres do SENGE de Pernambuco. Obrigada ao patrocínio da Mútua Pernambuco. Obrigada pelo CONFEA e ao CREA. E a gente está encerrando agora a transmissão do YouTube, agradecendo a quem está online também, e que fica essas palestras e esse nosso encontro virtual vai ficar na TV SENGE Pernambuco, quem quiser rever, e é um prazer, nós estamos aqui à disposição. Obrigada, um beijo nordestino, obrigada a Mozart, Roberto Freire e a todos que estão aqui presentes.